Olá, irmãos e irmãs, a nossa saudação é no nome de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa fé e esperança é que, através da Sua palavra, Ele nos abençoe nesse momento que Ele tem reservado para nós abrirmos o nosso coração, a nossa mente, para ouvirmos a Sua palavra abençoada. E podemos ler nesse momento no Evangelho de João, capítulo 4, os versos de 31 a 38. Diz assim a palavra de Deus. Nesse íntere, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já estão brancos para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro ditado: um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Que Deus abençoe nossos corações, mais uma vez, para recebermos a santa palavra de Deus. O nosso tema de hoje, tipos de igreja. O nosso subtema, igrejas que plantam igrejas. O nosso texto está aí, Evangelho de João, capítulo 4, os versos de 31 a 34 serão observados, mas a leitura vai até o 38 e as aplicações também. Esse é um esboço fornecido pelo Departamento Regional de Missões, e aqui é o esboço feito pelo pastor Orlando Correia Lopes. Ele é o atual presidente da nossa ICEB da região amazônica. O pastor Orlando também é formado no Seminário Cristão Evangélico da Amazônia, em Abaetetuba. Um grande amigo nosso, juntamente com sua esposa e sua família toda. E o pastor Orlando também convalidou o seu curso na Faculdade Batista. Então é um prazer muito grande trabalhar essa estrutura que ele fez. E eu vou fazer algumas mudanças, mas acredito que não vai comprometer o cerne da mensagem. O quarto evangelho trata do testemunho da divindade na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, foi um evangelho escrito preocupado com a questão da natureza divina de Jesus Cristo. Os outros evangelhos mostram isso, mas de maneira clara e incisiva, o evangelho de João vai fazê-lo de forma assim primorosa, com maestria. O apóstolo João vai pegar eventos para que, através desses eventos, Jesus seja visto e concebido como Deus. E o Evangelho de João, na visão que nós temos e também estudando vários expoentes desse Evangelho, ele é como se fosse um tribunal, onde é aberta uma sessão e as testemunhas são chamadas para que elas digam, comprovem e deem provas de que Cristo é Deus.
Por exemplo, a criação, João chama como a primeira testemunha nesse evangelho, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, né? Nada do que foi feito sem ele, aí ele estava no princípio com Deus e era a luz dos homens, né? Depois João chama o príncipe dos judeus, o homem mais sábio da Palestina, Nicodemos. E Nicodemos vai dizer que ele de fato era um profeta diferenciado, Jesus. Porque ninguém poderia fazer as coisas, as obras espirituais que ele fazia se não fora da parte de Deus. Depois o apóstolo João, ele insere o testemunho do maior profeta, João Batista. E João Batista vai, mais uma vez, dizer que ele Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois João chama um grande número de milagres, a transformação da água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, mesmo distante, ele estando numa cidade, e o oficial estando noutra cidade, o enfermo, ele é curado. A cura de um paralítico, a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus anda por sobre o mar, a cura de um cego de nascença, onde o próprio Senhor Jesus vai responder aos discípulos que ele não é cego pelo pecado dos seus pais e nem pelo próprio pecado dele, mas aquela cegueira é para a glória de Deus. A ressurreição de Lázaro e a sua própria ressurreição. Então nós podemos ver aí que João faz esse apanhado. O quarto evangelho foi escrito da cidade de Éfeso, entre 80 e 90 depois de Cristo. Porque em 95, João ele é exilado em Pátimos, por cerca de 4 a 5 anos ele fica lá, durante o governo de Domiciano. Depois, Domiciano é assassinado, Nerva assume o lugar e com uma investida do general Galba, que mais tarde vai ser imperador também, João é solto. E João vem para Éfeso e termina seus dias na cidade de Éfeso. Essa data é confirmada por Irineu de Lyon e Eusébio de Cesareia, o primeiro historiador da igreja, e São Jerônimo, que foi um também grande historiador, que faz um arremate em cima de todos esses historiadores. O nosso contexto aqui é a urgência de se fazer a vontade de Deus na implantação de igrejas. Jesus está atravessando Samaria, ele está com fome e sede, mas de repente se depara com uma situação de urgência e anuncia de uma forma bem simples e objetiva o evangelho à mulher samaritana, o que lhe traz admiração no início, mas em seguida ela aceita esse evangelho e vai anunciá-lo também aos seus. Então, irmãos, a partir desse tema e desse contexto, e através das ações de Jesus em Samaria, podemos afirmar que, em primeiro lugar, a igreja que planta igrejas obedecem à vontade de Deus, ou seja, igrejas que plantam igrejas obedecem à vontade de Deus. Versos de 31 a 32. Mestre, come. A vontade de Jesus é que sejamos como Ele, que tenhamos em mente o que é urgente. E aqui a urgência não é a comida, muito embora alguém esteja com fome. Não é um problema físico, mas espiritual. A urgência é anunciar o Evangelho. Então, fazer a vontade de Deus é o único meio que nos conduzirá às pessoas. É interessante isso aqui. Às vezes tratamos do crescimento de prédios enquanto muitos estão morrendo sem Deus e sem salvação. Podemos afirmar também, a partir desse contexto, que igrejas que plantam igrejas fazem investimento na obra missionária.
Como tem sido o nosso investimento na obra missionária? O meu, o seu, de nossa igreja? A igreja de Filipos é um bom exemplo de igrejas, ou de uma igreja que fez investimento na obra missionária no Novo Testamento, pois ela investiu no apóstolo Paulo, investiu também na sua equipe e mandou ajuda para as igrejas necessitadas da Palestina. E mesmo o apóstolo Paulo estando em cidades distantes, como Tessalônica e Corinto, mas a igreja continuou ali a enviar ajuda por diversas vezes. As ofertas enviadas por nossa igreja para a obra missionária deve ser compreendido esse gesto como um gesto de culto a Deus, em usar cada um de nós para acudir os obreiros que estão fazendo com fidelidade o ID de Jesus em lugares distantes, como o pastor Befran, em Tomé-Açu, outro missionário lá em Paragominas, o Gilberto, lá no Marajó, especialmente Salvaterra, e a obra se expande, o pastor Levi em Baião, e assim vai a obra do Senhor. A igreja precisa descobrir e enviar vocacionados para a obra. Isso aqui está na igreja. Podemos afirmar também que igrejas que plantam igrejas fazem de sua obediência a Cristo um estilo de vida. Os versos de 36 a 38, podemos ver isso. A salvação aparece como obra da graça de Deus em nossas vidas. Paulo e Apolo desempenharam diferentes serviços na obra de Deus. Um plantou, plantado. A metáfora de semear e de cuidar da plantação ganha uma grande importância quando nos referimos à implantação de uma igreja local. Via de regra, o trabalho missionário no início do nascimento de uma igreja é árduo, é muito difícil. Mas quando a igreja vive na dependência de Deus, ela encontra a chave para crescer de forma constante e também ajudar outras igrejas no seu crescimento. O envio da igreja é obra da Trindade de Deus. Quem envia, no caso, o preparo, o envio de missionários, o investimento. Se não, vejamos o que diz Atos 1:8, E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. É Deus quem nos enche de poder e nos dá graça de fazermos de bom coração a sua obra, a sua vontade. Nossa missão começa e se torna completa a partir da vontade de Deus. Então, diante desses fatos, podemos concluir o seguinte: a primeira grande lição que tiramos desse texto é que a nossa vocação missionária começa quando nos dispomos a fazer a vontade de Deus. Até porque a vontade de Deus, muitas vezes, é bem diferente da nossa. E ninguém quer deixar aí o seu conforto, para ir para um lugar distante. Mas também a nossa vocação pode não ser de ir, mas de orar, de contribuir e também de fortalecer os missionários que lá estão. A segunda grande lição que podemos aprender através desse texto é que a obra missionária requer urgência, requer uma ação imediata da igreja. Os campos já estão brancos. Nessa expressão podemos ver a urgência da obra. Os discípulos estão dizendo, faltam 4 meses. Mas Jesus está dizendo, a hora é agora, porque os discípulos estão se referindo aos campos de trigo que ainda estavam verdes. E Jesus se refere aos campos da humanidade, ao mundo que já está branco, uma menção de pronto para a colheita. Quem colhe os campos é a espada do Espírito, é o Evangelho,
que faz essa colheita. Terceira e última lição: a implantação de igreja exige cooperação. Um planta, o outro colhe. Um começa o trabalho e o outro continua o trabalho. Mas quem dá o crescimento é Deus. Jesus disse aos seus discípulos, e agora diz para mim e para você, que nós devemos entrar e participar do trabalho que alguém um dia começou primeiro do que nós. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos encha de graça, de força e poder para fazermos a obra missionária, contribuindo, orando ou indo, mas nós precisamos fazer. Que Deus abençoe a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.